Saudações, colegas geotécnicos. Meu nome é Leandro Lima Rasmussen. Sou professor adjunto do programa de pós-graduação em Geotecnia da Universidade de Brasília e hoje farei uma apresentação sobre o tema Análise Computacional em Mecânica de Rochas por Abordagem Descontínua. Antes de iniciarmos nossa apresentação, gostaria de agradecer o engenheiro Tiago Souza pelo convite feito para estar ministrando essa breve palestra para vocês. Também falarei brevemente sobre minha formação acadêmica. Sou engenheiro civil, formado na Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos. Entre os anos de 2012 e 2013, concluí meu mestrado em Engenharia Geotécnica pela Universidade de Illinois, no campo de Urbana-Champaign. Do mestrado até o ano de 2016, trabalhei em escritório de geotecnia na cidade de São Paulo. E entre os anos de 2016 a 2018, realizei meu doutorado em geotecnia na Universidade de Brasília, sendo que em 2019 ingressei como professor nessa mesma universidade. Bom, agora que eu fiz uma breve apresentação, vamos dar início aqui à nossa palestra hoje. Segue o sumário da apresentação. Primeiramente, será fornecida uma breve introdução a respeito das duas abordagens diferentes de simulação computacional possíveis serem adotadas em geotecnia: a abordagem contínua e a abordagem descontínua. Veremos aqui as diferenças principais entre simulações realizadas por cada uma dessas abordagens, assim como suas vantagens e desvantagens. Em seguida, serão apresentados os aspectos fundamentais da formulação do método dos elementos discretos, provavelmente o método numérico de abordagem descontínua mais conhecido e utilizado no mundo. No decorrer desse processo, veremos que, baseado neste método, duas categorias de modelo existem para representar materiais rochosos virtualmente: o modelo das partículas coladas e o modelo dos blocos colados. Veremos as características de cada um. Dando sequência, um novo programa de análise de meios contínuos, conhecido como UN-Blocks, será introduzido, o qual vem sendo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Mecânica de Rochas da Universidade de Brasília. As particularidades que diferenciam este de outros códigos computacionais existentes serão destacados. Finalizando, revisaremos os resultados obtidos de ensaios numéricos com o UN-Blocks de um granito canadense, conhecido como granito Lac do Bonet. As análises e seus resultados servirão como exemplo da aplicação da abordagem descontínua na análise dos processos de ruptura de rochas em ensaios laboratoriais tradicionais. Como conclusão, será enfatizado como que a filosofia da abordagem descontínua permitiu que complexos comportamentos macroscópicos de rocha fossem representados com sucesso, mas sem a necessidade de elaboradas formulações fenomenológicas fundamentadas em matemática tensorial. Dando início então à nossa apresentação, duas abordagens tradicionais existem para a simulação numérica de problemas nas áreas de mecânica dos solos e mecânica das rochas. Como disse anteriormente, a abordagem contínua e a abordagem descontínua. A principal característica da abordagem contínua está na forma como o meio é tratado, como uma substância contínua, sendo ignorado o fato do mesmo ser, na realidade, composto por partículas. A abordagem contínua pode ser justificada nos casos em que o domínio da análise seja superior ao do volume elementar representativo do material simulado, o qual é definido como o volume a partir do qual o valor médio das propriedades de interesse passa a não apresentar oscilações significativas. Este gráfico aqui ao lado mostra como exemplo ilustrativo um valor da porosidade de um meio em função do volume do material que está sendo analisado. Tendo um solo arenoso qualquer como exemplo, ao analisarmos volumes pequenos desse material, algo próximo do volume de um único grão de areia, diríamos, teremos grandes oscilações no valor de porosidade obtido. Isso decorre do fato de que podemos, talvez, estar com um grão de areia preenchendo todo o nosso volume de análise, o que daria um valor de porosidade bem pequeno, ou com o espaço vazio contido entre 2 grãos preenchendo esse volume, o que daria um valor bem maior de porosidade. Porém, ao aumentarmos o volume de análise, e assim o número de grãos que passam a ser observados, veremos que o valor da porosidade irá apresentar uma oscilação menor e tenderá a convergir para um certo valor médio, o qual se trata da porosidade do volume elementar representativo do material. A abordagem contínua, então, busca representar o comportamento dos materiais tendo em vista o seu volume
seu volume elementar representativo como referência. É claro, este comportamento já deve ter sido previamente estudado e determinado no laboratório, para assim termos em mãos a relação constitutiva entre as tensões e deformações do material, que é um ingrediente essencial para o uso da abordagem contínua. Um aspecto a ser destacado é que, de forma geral, as relações constitutivas são fenomenológicas, ou seja, elas não explicam como o comportamento se desenvolve a nível das partículas, apenas representam o comportamento matematicamente para volumes superiores ao volume elementar representativo. Como todos nós sabemos, a abordagem contínua possui amplo reconhecimento no meio técnico. Atualmente, o uso de programas comerciais de elementos finitos, como Plaxis, RS2, Abaqus, e de volumes finitos, como FLAC, são muito comuns nos escritórios de engenharia e centros de pesquisas brasileiros. Como vimos, esse tipo de abordagem, porém, não é recomendada para investigar fenômenos que se desenvolvem a nível das partículas, mas elas são muito úteis para analisar problemas clássicos de mecânica dos solos em escala de obras de engenharia. Por exemplo, como as figuras aqui ilustram, os recalques devido à escavação de um túnel, a estabilidade de um aterro reforçado com gel sintético, por exemplo, e a estabilidade aqui de uma escavação com sistema de suporte com estacas pranchas. Tratando agora da abordagem descontínua, a hipótese fundamental desse tipo de abordagem é a de que o material pode ser representado por uma coletânea de partículas que interagem umas com as outras. Nesse tipo de abordagem, essas interações virtuais seguem leis físicas muito simples, como, por exemplo, leis de contatos lineares elásticos. Assim, diferentemente da abordagem contínua, complexos modelos constitutivos não são utilizados para representar o comportamento do volume elementar representativo do material. Esse comportamento, na verdade, emerge naturalmente das interações da partícula do modelo, sendo que essas interações se desenvolvem em volumes inferiores ao volume elementar representativo do material. Assim, comportamentos complexos, como, por exemplo, a dilatância de um solo arenoso compactado durante a solicitação por cisalhamento, não ocorre por virtude de uma lei de fluxo plástico de um modelo elastoplástico com um certo ângulo de dilatância, mas sim porque as partículas do meio simplesmente sofrem imbricamento por estarem próximas umas às outras e acabam escalando e subindo umas sobre as outras no decorrer do processo de cisalhamento. Do que foi falado, fica claro que a abordagem descontínua é muito útil em estudos que buscam compreender os fenômenos que se desenvolvem a nível de partículas do material. Por outro lado, ela já não é recomendada para simular problemas tradicionais da mecânica dos solos em escala de obras de engenharia, a não ser quando o problema não pode ser bem representado por teorias de meio contínuo, como é usualmente o caso em análises envolvendo problemas na área de mecânica de rochas. Embora existam diversos programas comerciais que realizam simulação computacional adotando abordagem descontínua, nessa apresentação irei mostrar resultados de análise obtidos por um novo programa computacional, conhecido por UN-Blocks, o qual vem sendo desenvolvido no Grupo de Pesquisa em Mecânica de Rochas, no Departamento de Geotecnia da Universidade de Brasília. Assim, esta apresentação focará na simulação realizadas por meio desse programa. Como uma introdução, então, ao código UN-Blocks, que eu acabei de mencionar, irei apresentar agora alguns vídeos no sentido de ilustrar alguns exemplos de aplicações do código já realizadas na área de mecânica das rochas. Nesse primeiro vídeo, temos uma rocha com uma descontinuidade inclinada pré-existente sendo carregada com pressão. Inicialmente, como vocês podem ver, temos as pontas da descontinuidade pré-existente apresentando a propagação das denominadas wing cracks, que são essas fraturas aqui, que se propagam no sentido da tensão principal maior. Em seguida, temos então a ruptura em macroescala da rocha, pelo fato da mesma continuar ainda sendo comprimida no modelo que foi realizado. Aqui nesse segundo vídeo agora, temos a ruptura de uma abertura subterrânea, onde podemos observar claramente todas as partículas discretas que compõem o meio numérico. Pelo uso da abordagem descontínua, foi possível analisar aqui a propagação das fraturas por cisalhamento a partir das bordas da abertura, assim como a ruptura progressiva até a superfície
em virtude dos arqueamentos de tensões que vão se formando no decorrer da simulação, mas que o maciço rochoso não conseguiu resistir. Nesse terceiro e último vídeo, temos um talude íngreme, em maciço rochoso fraturado com duas famílias de descontinuidades. Nesse caso, a gravidade foi sendo aumentada progressivamente para que os diferentes mecanismos de instabilização pudessem ser observados. Bom, então falaremos agora do método dos elementos discretos, provavelmente a abordagem numérica mais famosa e utilizada no mundo. O método dos elementos discretos foi originalmente proposto por Peter Condall em 1971 e estendido para simular discos em 1979 no famoso artigo da revista Geotechnic com o título A Discrete Numerical Model for Granular Assemblies, que na data dessa apresentação já possuía mais de 14.500 citações de acordo com o Google Scholar. Vamos revisar então a formulação do MED, ou método dos elementos discretos. As partículas no MED são, em geral, elementos rígidos. No decorrer do processo de contato entre duas partículas, ocorre uma interpenetração física, que, embora irrealística, serve para representar a deformabilidade das próprias partículas, que não são rígidas na realidade. O método adota um esquema de solucionamento numérico explícito, com a segunda lei de Newton integrada no tempo por diferenças finitas. Como o esquema de cálculo é explícito, um passo de tempo bem pequeno é adotado, para garantir a estabilidade numérica do modelo. Em um determinado passo de tempo, o contato entre as partículas é verificado, e caso o contato entre duas partículas exista, é então calculado o vetor de velocidade relativa nesse contato, seguindo essa equação mostrada aqui no slide. Disso, um vetor de incremento de deslocamento relativo é obtido multiplicando a velocidade relativa no contato pelo valor do passo de tempo. O deslocamento relativo é então decomposto em deslocamento relativo normal e cisalhante, os quais são então utilizados para o cálculo dos incrementos de força normal e de cisalhamento no contato, conforme uma lei qualquer linear elástica simples. Para a força de cisalhamento, um limite de valor máximo baseado em uma lei de atrito pode também ser utilizada. Os incrementos de força são então acumulados para o cálculo da força e do momento resultante no centro de gravidade de cada partícula. Seguindo a segunda lei de Newton e as equações de Euler, calcula-se então as acelerações da partícula, a linear e a rotacional, as quais são utilizadas para atualizar as velocidades das partículas e assim calcular as novas posições e rotações espaciais delas. Em resumo, a formulação do método dos elementos discretos consiste em avançar a simulação continuamente com base em um valor pequeno de passo de tempo, sendo que, para cada passo, as seguintes operações são realizadas. Temos a verificação de novos contatos, o cálculo das velocidades relativas nos contatos, a atualização das forças nos contatos e a integração da segunda lei de Newton para cada partícula individualmente. Ao lado, temos um exemplo de simulação de um muro rompendo, por causa do baixo atrito existente entre os blocos dessa simulação. Do vídeo, observamos as principais características do método dos elementos discretos. Grandes deslocamentos e grandes rotações de partículas são acomodados sem dificuldades por esse método, e a verificação de novos contatos entre os elementos discretos ocorre de forma automática no decorrer da simulação. Uma diferença muito importante entre rochas e solos está na existência, no caso das rochas, de uma coesão verdadeira, em outras palavras, de uma cola entre as partículas de minerais do material. Claramente, essa coesão deve ser representada em simulações numéricas utilizando o método dos elementos discretos. Uma forma de fazer isso é pelo que é denominado modelo das partículas coladas. Nesse modelo, discos ou esferas do método dos elementos discretos são unidos por um material cimentante virtual, o qual é capaz de transferir esforço normal, de cisalhamento, momento fletor e momento de torção entre as partículas. No entanto, existe também uma outra abordagem, a qual é conhecida como o modelo de blocos colados. Nesse caso, já não se adotam as partículas de discos ou esferas, mas sim polígonos ou poliedros, os quais também são colados no modelo.
Essa abordagem ela se mostra mais interessante se observarmos, por exemplo, lâminas finas de rocha em microscópio petrográfico. Vemos aqui seções de 3 rochas diferentes como exemplo, de um quartzito, um diorito e um granito. Observando-as, podemos talvez ter a sensação de que a textura dos minerais dessas rochas seja algo semelhante a uma distribuição de voronóis. Por esse e outros motivos não mencionados aqui, voronóis vêm sendo muito utilizados em pesquisas numéricas por abordagem descontínua na área de mecânica de rochas. Então, como foi dito anteriormente, um novo código computacional para a realização de simulações por abordagem descontínua vem sendo desenvolvido, o qual recebeu o nome de UNBLOCKS, como já falei anteriormente. Vamos tratar então brevemente da formulação desse programa em específico. O UNBLOCKS faz uso de células de Voronoi para a geração de rochas virtuais, seguindo as hipóteses dos modelos dos blocos colados. Voronóis são elementos matemáticos, construídos a partir de uma coleção de pontos no espaço. Um voronoi é formado pela região que se encontra mais próximo de um determinado ponto no espaço do que de qualquer outro ponto ao seu redor. A animação abaixo, aqui presente no slide, ilustra o conceito e talvez ajude a compreendê-lo melhor. Na interface entre dois voronóis justapostos, a interação se desenvolve de acordo com uma formulação conhecida como rede de molas de corpos rígidos. Nessa formulação, as células de voronóis são conectadas pelo centroide das faces por um conjunto de 6 molas, que transmitem esforço normal, de cisalhamento, momento fletor e momento de torção entre os elementos. Essas molas seguem um critério de ruptura simples, baseado em limite para a tensão de tração de cisalhamento máxima admissível nas faces dos voronóis. Quando a interação rede de molas e corpos rígidos sofre ruptura, os voronóis passam então a interagir com os demais ao seu redor, seguindo os conceitos clássicos do método dos elementos discretos, incluindo a verificação de novos contatos. Conforme dito anteriormente, em uma abordagem descontínua, o comportamento em escala macro emerge naturalmente das interações entre as partículas do modelo. Assim, é intuitivo imaginarmos que características essenciais do material a ser simulado, na escala das suas partículas, não podem ser ignorados e devem de alguma forma ser representados numericamente. Pesquisas mostram que o comportamento observado de rochas em ensaios laboratoriais está fortemente atrelado com a heterogeneidade presente na escala de seus minerais. Os diferentes minerais de uma rocha, com diferentes rigidezes e resistências, levam um comportamento muito especial, que não é igual ao de um material homogêneo. Dessa forma, essa heterogeneidade na escala dos minerais deve ser representada numericamente. Isso pode ser realizado, por exemplo, pelo uso de distribuições estatísticas em propriedades básicas, como, por exemplo, na elasticidade e resistência entre as partículas do modelo. Também já foi demonstrado por pesquisas que rochas dificilmente se encontram perfeitamente intactas. Como regra geral, sempre ocorre a presença de imperfeições na matriz do material rochoso, na forma de microfissuras e vazios pré-existentes. Intuitivamente, é de se esperar que essa característica seja relevante e responsável por alguns dos fenômenos observados na escala macro durante a realização de um ensaio laboratorial, por exemplo. Assim, a presença de imperfeições pré-existentes também deve ser levada em consideração nos modelos numéricos. E para finalizar, materiais rochosos têm a característica de se comportarem como materiais quase frágeis, com a propagação de novas fraturas seguindo leis da mecânica da fratura não linear, ao invés da mecânica da fratura linear elástica clássica. Modelos de zona coesivo foram desenvolvidos no sentido de fornecerem melhores representações dos fenômenos de propagação de fraturas nesse tipo de material. Assim, o seu uso em modelos numéricos discretos é desejável. De maneira simples, podemos dizer que o modelo de zona coesiva agrega um amolecimento pós-pico ao critério de resistência da interação entre os elementos discretos. Ou seja, uma reserva de resistência ao carregamento após atingido o pico dessa resistência. Essa reserva ela é definida por uma propriedade de material conhecida como energia de fratura, a qual é geralmente diferente para os casos de fraturamento à tração, conhecido como fraturamentos no modo 1, e fraturamentos ao cisalhamento, também conhecidos como fraturamentos no modo 2. Imperfeições iniciais pré-existentes no material virtual são representadas no UNBLOCKS
pela inclusão de uma rede de fraturas discretas na escala das partículas. Atrelado a cada imperfeição existente, há um certo valor de abertura, que visa representar a porosidade inicial do material. Já a heterogeneidade das rochas, ela é representada no UN Blocks por uma distribuição normal para cada uma das seguintes propriedades numéricas na escala das partículas listadas no slide. Assim, com o programa UN Blocks adaptado para representar relevantes características das rochas na escala de seus minerais, foi então realizada a simulação numérica de um granito canadense conhecido como granito Lac du Bonnet. Serão apresentados agora os resultados dessas simulações com o objetivo de ilustrar como fenômenos complexos não lineares em escala macro, os quais são observados em ensaios laboratoriais, podem se desenvolver a partir do comportamento mais simples do material na escala de suas partículas. As propriedades laboratoriais e o comportamento in situ do granito Lac du Bonnet foram extensamente estudados pelos trabalhos realizados no Laboratório de Pesquisas Subterrâneas, URL, da Atomic Energy of Canada Limited, que se encontra em Manitoba, no Canadá. Com base em resultados obtidos em ensaios laboratoriais tradicionais dessa rocha, foi então calibrado um modelo de blocos colados no programa UN Blocks para a realização de simulações pela abordagem descontínua. Temos aqui os resultados de ensaio de compressão não confinado da rocha obtidos no laboratório e na simulação computacional. As curvas laboratoriais são representadas pelas linhas tracejadas, enquanto que as curvas da análise numérica por linhas contínuas. Vários aspectos chamam a atenção aqui nos resultados. Vamos analisá-los atentamente, um de cada vez. O gráfico acima, na direita, apresenta no seu eixo vertical a tensão vertical aplicada e no seu eixo horizontal a deformação específica vertical. Já o gráfico da esquerda apresenta no seu eixo horizontal a deformação específica lateral do corpo. Os gráficos inferiores mostram, acima, a deformação específica volumétrica total e abaixo a deformação específica volumétrica pelo fechamento e abertura de fraturas. Dos gráficos, chama atenção o fato de que os principais estágios não lineares do processo de ruptura de rochas à compressão estão presentes em ambos os resultados. Inicialmente, temos uma não linearidade da curva de tensão vertical contra a deformação vertical, em virtude do fechamento das imperfeições pré-existentes no material rochoso no início do carregamento. Na sequência, temos um trecho linear elástico, onde não ocorre variação na deformação específica das fraturas. Ao final dessa etapa, temos o início da propagação de novas fraturas de maneira estável, com o gráfico da tensão vertical contra a deformação lateral saindo da sua tendência linear. Com o aumento do carregamento, ocorre então a reversão da curva de deformação específica volumétrica total, o qual está associado com a união das microfraturas e formação de macrofraturas que passam a atravessar a rocha. Ao final, temos a tensão de pico acompanhado por forte dilatação. Pesquisas mostram que os diferentes estágios do comportamento observado podem ser divididos pelos denominados níveis de tensões características. Temos aqui no gráfico o valor de 4 dessas tensões: a tensão de fechamento de fraturas, a tensão de início de fraturamento estável, a tensão de dano e a resistência de pico do material. A observação a ser destacada é que os estágios de comportamento não linear e os níveis de tensões característicos mencionados foram todos bem representados pelo modelo numérico no UN Blocks. A razão pela qual esses resultados são surpreendentes está no fato de que nenhuma relação constitutiva complexa de tensão-deformação foi utilizada no modelo numérico. Ou seja, a representação adotada na escala das partículas da heterogeneidade do material rochoso, das imperfeições pré-existentes, assim como as leis da mecânica da fratura não linear, foram os verdadeiros responsáveis pela manifestação desses comportamentos observados nas curvas obtidas. Também foram realizados ensaio brasileiro de tração direta numericamente. Nas curvas aqui mostradas, é possível acompanhar a evolução do número de microfraturas no material virtual com carregamento. Essas curvas se assemelham em muito com as usualmente obtidas por análise de emissões acústicas realizadas em laboratório.
Ao final, foram realizados também ensaios de compressão triaxial com diferentes níveis de confinamento. Como resultado, foi obtida uma envoltória de resistência não linear muito semelhante à tradicional envoltória de Huck-Brown, utilizada em análise por abordagem contínua. No entanto, é importante deixar claro que o modelo constitutivo de Huck-Brown, o qual foi desenvolvido empiricamente para modelos contínuos, não foi implementado e nem utilizado nesse modelo numérico. Concluindo essas análises, temos aqui duas tabelas. Na esquerda, as propriedades em escala de partículas do modelo numérico do granito lac do Bonet, e na direita, a comparação dos comportamentos observados em escala macro do modelo numérico e dos ensaios laboratoriais. Podemos observar na direita que outros comportamentos complexos que eu não mencionei anteriormente, como a diferença entre os módulos de elasticidade, atração e a compressão do material, assim como a diferença nas resistências à tração no ensaio de tração direta e no ensaio brasileiro, também foram bem representados no modelo numérico discreto. Ademais, os erros obtidos ficaram em níveis considerados aceitáveis para os objetivos do estudo realizado. Como vimos, os modelos baseados em abordagem descontínua fazem uso de leis simples de interação na escala das partículas para estudar os complexos comportamentos que surgem na escala macro. Isso abre caminho para a realização de novos estudos numéricos, que buscam compreender exatamente a ligação existente entre as propriedades em ambas as escalas. Por exemplo, baseado no modelo calibrado do granito lac do Bonet, que foi agora apresentado, foi possível também realizar um estudo de sensibilidade baseado na metodologia de análise Sobol. Veremos os resultados desse estudo, mas antes, é importante entendermos melhor o que seria exatamente uma análise de sensibilidade Sobol. Em uma análise Sobol, a variância da expectativa condicional do modelo é tomada como uma medida de sensibilidade. Em outras palavras, se uma expectativa condicional apresenta uma grande variação em todo o intervalo de uma determinada variável xi, então essa variável é considerada relevante para o comportamento do modelo. Uma análise Sobol permite calcular dois índices de sensibilidade, o primário e o total. O índice de sensibilidade primário de uma variável é estimado dividindo a variância da expectativa condicional pela variância incondicional, conforme mostrado aqui pela equação no slide. Já o índice de sensibilidade total é a soma de todos os termos de sensibilidade de qualquer ordem que incluam a variável sendo estudada. Na direita, temos os passos para a realização de uma análise de sensibilidade Sobol. Inicialmente, os parâmetros do modelo a serem estudados são selecionados. Na sequência, distribuições probabilísticas são associadas a cada parâmetro, sendo que, em geral, a distribuição uniforme é utilizada para essa finalidade. Em seguida, o modelo computacional é executado inúmeras vezes, até obter a convergência dos índices de sensibilidade Sobol. Ao final, é possível realizar o ranqueamento dos parâmetros em ordem de relevância, assim como analisar criticamente os resultados obtidos. No sentido de facilitar a interpretação dos resultados de uma análise Sobol, os seguintes comentários são de interesse. O índice de sensibilidade primário se trata da média de quanto a variação da resposta do modelo pode ser reduzida se a variável sob análise for fixada. A diferença entre os índices de sensibilidade total e primário é uma medida de quanto a variável estudada interage com as demais. E um índice de sensibilidade total próximo de zero significa que a variável em análise não é influente para a resposta do modelo. Para o modelo numérico do granito lac do Bonet, no programa UN-Blocks, foi realizada a análise de sensibilidade Sobol com o objetivo de compreender melhor o impacto das seguintes propriedades na escala das partículas nas tensões características de início de fraturamento de dano da rocha: módulo de Young, energia de fratura no módulo 1, resistência à tração, coesão, ângulo de atrito da interface intacta, ângulo de atrito da interface fraturada, intensidade das microimperfeições pré-existentes e abertura dessas microimperfeições. Após a realização da análise de sensibilidade, obtemos então os seguintes resultados para os índices de sensibilidade primário e total de cada parâmetro do modelo na tensão de início de fraturamento do granito lac do Bonet. Com base nesses resultados, variadas conclusões podem ser obtidas. Por exemplo, observando aqui a figura,
vemos que a intensidade de microfraturas pré-existentes foi o parâmetro de maior impacto no valor da tensão de início de fraturamento da rocha. Esse resultado ele faz sentido, se levarmos em consideração os princípios da mecânica da fratura. Em suma, fraturas pré-existentes se propagam devido a fortes concentrações de tensões em suas pontas, tratando-se de valores muito superiores ao valor de tensão médio transmitido ao longo do material. É claro que quanto maior a quantidade de fraturas pré-existentes no material, mais fácil será para o mesmo iniciar o processo de propagação delas. Por outro lado, no momento em que alguma dessas fraturas acabam sendo fechadas durante a compressão da rocha, é evidente que a propagação dessa fratura ocorrerá apenas quando o esforço de cisalhamento na face dela for superior ao atrito provocado pelo contato rocha-rocha. Então, com esse raciocínio, podemos tentar compreender a razão pela qual o ângulo de atrito das interfaces fraturadas se mostrou como o segundo parâmetro de maior impacto na tensão de início de fraturamento. Agora, no extremo oposto, vemos que o ângulo de atrito das interfaces intactas foi o parâmetro de menor impacto entre todos. Isso se deve, provavelmente, ao fato de que o estudo de sensibilidade foi realizado na condição de carregamento axial não confinado. Caso uma tensão de confinamento tivesse sido aplicada, provavelmente esse parâmetro teria tido uma relevância maior. Vamos agora analisar a influência dos parâmetros nos parâmetros na escala das partículas no valor de tensão de dano do granito laque do Boné. Novamente, a intensidade de microfraturas pré-existentes se mostrou com parâmetros de maior impacto, como vemos aqui nos gráficos. E como a tensão de dano está relacionada com o momento em que as microfraturas se interconectam, dando origem à formação de macrofraturas, é lógico que maior a quantidade delas no modelo acaba por tornar esse processo mais rápido. Seguindo esse raciocínio, poderíamos tentar compreender a razão então do seu grande impacto. Como observação adicional, temos que o ângulo de atrito das interfaces fraturadas e a coesão também tiveram índices de sensibilidade elevados, semelhantes ao da intensidade de microfraturas pré-existentes. Provavelmente, isso ocorre pelo fato dessas três propriedades atuarem de forma concomitante no complexo processo de formação de macrofraturas, já que pesquisas indicam que esse processo pode ser entendido como um fenômeno de desmobilização da coesão, seguido da mobilização do ângulo de atrito interno do material. Concluindo, os resultados de discussões apresentados ilustraram como que modelos baseados em formulações numéricas de abordagem descontínua podem ajudar na compreensão dos complexos fenômenos não lineares que se manifestam na escala macro dos materiais, como os observados em ensaios laboratoriais tradicionais, por exemplo. Espero que dessa apresentação fique a percepção do grande potencial que as abordagens numéricas descontínuas possuem em pesquisas não apenas na área de mecânica de rochas, que foi o foco hoje, mas também na geotecnia de forma geral. Temos aqui as referências utilizadas para a elaboração dessa apresentação aos interessados. E assim, finalizo a minha apresentação. Muito obrigado!